Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias nesse sabadão. É o sábado dos rappers, né, meus amigos? Mas hoje eu vou fazer um cadinho diferente, mas vou trazer uma pessoa igualmente talentosa e polêmico como os rappers, pessoal. Estou falando de Janet Jackson. Vou fazer uma série com 3 vídeos hoje. Janet Jackson, semana que vem, Jackson 5. E no outro sábado, no último vídeo, Michael Jackson, essa família maravilhosa, super talentosa e também muita polêmica, galera. Então, hoje ela é Janet Jackson. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E tem playlist aqui do História dos Rappers. Eu vou deixar um card aqui para vocês estarem maratonando. Aqui já passou o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur, tem 50 Cent, tem Big Small, galera. Tem Ice Cube, NWA, AZ, tem Snoop Dogg, tem uma galera maravilhosa pra vocês estarem maratonando aqui. Tem aqui a playlist História dos Raps, mas agora vamos falar de todo o talento de Janet Jackson. Jane Damita Joe Jackson nasceu em Gary, dia 16 de maio de 1966. É uma cantora estadunidense, é irmã do cantor Michael Jackson. Em 1982, deu início à sua carreira de cantora. Janet Jackson tem 7 álbuns, número 1 em vendas, tendo vendido mais de 60 milhões de álbuns e 70 milhões de singles. Pessoal, Janet Jackson está presente na lista de recordistas. Pessoal, fala sério, é maravilhosa, né? Recordistas de vendas de discos em várias listas dos melhores álbuns de todos os tempos. Ganhadora de 5 prêmios Grammy, ela foi a primeira e única mulher negra a ganhar o prêmio da produtora do ano, além de ganhá-lo em 6 categorias diferentes. Jackson já atuou em outras áreas, como escritora, estilista e empresária, tendo a sua primeira linha de roupas lançadas no ano de 2001, meu povo. Seu álbum Rhythm Nation está na lista dos 50 melhores álbuns da história, segundo a Rolling Stones. Em 1993, lançou seu álbum Janet, que se tornou um dos mais vendidos da história. Desde então, a fim de separar sua imagem da família, após ter sua própria identidade artística definida, Jackson assinou como Janet. 5 álbuns consecutivos de Janet foram listados como os mais vendidos da história dos Estados Unidos. Em 1999, Janet recebeu o prêmio Legend no World Music Awards por mais de 100 milhões de álbuns vendidos no mundo. No mesmo ano, ela foi eleita a segunda maior artista musical da década de 1990, apenas atrás de Mariah Carey. Em 2004, Janet Jackson protagonizou o maior escândalo televisivo da história estadunidense, o escândalo do Super Bowl. É só polêmica, né, pessoal? Com o cantor Justin Timberlake, o que atrapalhou o desempenho de seus álbuns posteriores, já que toda a culpa, entre aspas, né, pessoal, foi colocada em suas costas pela mídia norte-americana. Em 2006, foi anunciado que Janet Jackson foi o item mais buscado na internet e o mais buscado em notícias, de acordo com o livro Guinness dos Records Mundiais, né, pessoal, Guinness Book, né? Vamos lá. Sua longevidade nas paradas de coreografias em apresentações renderam-lhe os títulos de 7ª maior artista de todos os tempos e melhor dançarina feminina de todos os tempos. A Nayala, Beyoncé, Britney Spears, Clara Missy Elliott, Justin Bieber, Rihanna, Miua, Jennifer Lopez, Mary J. Blige são alguns dos nomes que definem Janet como inspiração, seja pelo estilo musical, seja pela dança. Com mais de 65 milhões de gravações vendidas nos Estados Unidos, sendo mais de 26 milhões de álbuns e ocupando a 11ª posição entre as artistas femininas solos recordistas de vendas do disco de história do país, pessoal, lá dos Estados Unidos, né? Ela é top de linha, Janet Jackson, pessoal, Em 2009, Janet recebeu o título americano no Hall da Fama do Rock and Roll. No mesmo ano, Jackson foi eleita a 30ª artista da década de 2000, com mais de 19 milhões de 874, né, discos de álbuns vendidos no mundo, pessoal, né? Então, nos Estados Unidos, na década, né, de 2000.
Janet Jackson foi eleita a quinta maior artista de R&B, Rhythm and Blues, de todos os tempos. Por esse motivo, ela é chamada de The R&B Queen, a rainha aí do R&B. Seu single, Nothing, foi pré-nomeado ao Oscar de 2011. Após protagonizar 2 filmes, Janet prepara-se para lançar seu primeiro livro, True You, e fazer a maior turnê global até hoje, que ia comemorar seus 35 singles, né, pessoal? Número 1 no mundo. Ela teve 35 singles, número 1 no mundo inteiro, em 2011, pessoal. E em 2013, a Forbes anunciou que a fortuna de Janet alcançou a marca de 1,2 bilhões de dólares, fazendo dela a única cantora e atriz negra bilionária da história do entretenimento, pessoal. Olha, a mulher é fera, né, bolão? Biografia da Janet, pessoal, de 1966 a 1985, início da vida e carreira. Janet Damila Jo Jackson nasceu em 16 de maio de 1966, em Gary, na Indiana. A mais nova dos 10 filhos, filha de Catherine Esther, nascida em Scott, lá nos Estados Unidos também, Joseph Walter Jackson. Os Jacksons eram da classe média baixa e devotos de testemunhas de Jeová. Embora Jackson mais tarde se abstivesse de qualquer religião organizada. Desde jovens, seus irmãos começaram a se apresentar como Jackson 5. Vamos estar falando sobre semana que vem, pessoal, na área de Chicago Gary. Em março de 1969, o grupo assinou um contrato de gravação com Motown Records e logo teve seu primeiro sucesso no topo das tabelas. A família então se mudou para o bairro de Encino, em Los Angeles. Jackson inicialmente desejou se tornar uma jockey de corridas de cavalos ou advogada na área de entretenimento, com planos de se sustentar atuando. Apesar disso, ela foi dirigida para uma carreira no entretenimento e considerou a ideia depois de gravar em estúdio um disco, né, pessoal? Aos 7 anos, Jackson se apresentou no MGM Cassino, em Las Vegas Strip. Uma biografia revelou que seu pai, Joseph Jackson, era emocionalmente retraído e disse a ela para se referir a ele apenas por seu primeiro nome quando criança. Ela começou a atuar no programa de variedades The Jacksons em 1976. Em 1977, ela foi selecionada para ter o papel principal como Penny Gordon Woods no sitcom Good Times. Mais tarde, ela estrelou a New Kind of Family e mais tarde conseguiu um papel recorrente em Diff'rent Strokes, interpretando Catherine Dupree, das temporadas 3 a 6. Jackson também desempenhou o papel de Clary Reed durante a 4ª temporada de The Fame, mas expressou indiferença em relação à série, em grande parte devido ao estresse emocional de seu casamento secreto com o cantor também de Rhythm and Blues, James DeBase. Jackson, mais tarde, falou sobre o tempo no programa em uma entrevista a Anderson Cooper, revelando que o elenco ocasionalmente pregava peças nela, mas ela falou com carinho sobre eles. Quando Jackson tinha 16 anos, seu pai e empresário Joseph Jackson arranjou um contrato para ela com a AM Records. Seu álbum de estreia, Janet Jackson, foi lançado em 1982 e foi produzido por Angela Yush, René Moore, Bob Watson e Rufus e Leon Silvers III, e supervisionado por seu pai Joseph. Ela alcançou a posição de número 63 na Billboard 200 e o 6º lugar na parada Top Black Albums, recebendo pouca promoção. O álbum apareceu no 10º lugar da tabela anual do Top Black Albums de 1983, enquanto a própria Jackson era a vocalista feminina de mais alta classificação na tabela Black Albums Artists. O 2º álbum de Jackson, Green Street, foi lançado 2 anos depois. Green Street alcançou a posição de número 147 na Billboard 200, o número 19 na parada Top Black Albums. O single principal, Don't Stand Another Chance, alcançou a 9ª posição na parada Black Singles Chart. Ambos os álbuns consistiam principalmente de música bluegrass pop. 1986 a 1988, o sucesso de Control. Depois do lançamento do Green Street, Jackson decidiu separar seus negócios da sua família. Mais tarde, ela comentou: "Eu só queria sair de casa, sair debaixo do meu pai. Era uma das coisas mais difíceis que eu tinha que fazer", dizendo que eu não queria trabalhar para ele.
O executivo da AM Records, John McLean, havia contratado Jimmy Jam e Terry Lewis para trabalhar no novo álbum de Janet. Dentro de 6 semanas, Jackson, Jam e Lewis começaram seu terceiro álbum. Lá no estúdio, Control Jackson lembrou que durante as gravações do álbum foi ameaçada por um grupo de homens fora do seu hotel, lá em Minneapolis. Ao invés de fugir, fui defender Jimmy e Terry. É assim que a música como Nasty e What Have You Done For Me, La Terry, nasceram, de um senso de autodefesa, disse Janet Jackson sobre o fato de ficar os rapazes fora do hotel lá, né, pessoal? Lançado no dia 13 de janeiro de 1986, o primeiro single de seu terceiro álbum, What Have You Done For Me, Lattery, atingiu o número 4 na Hot 100 da Billboard. Lançado em 4 de fevereiro de 1986, Control debutou em 84 na Billboard 200. 4 meses depois, o álbum liderou a Billboard 200 em R&B Hip Hop Albums por 2 semanas, vendendo mais de 250 mil cópias em cada semana na época, pesou o recorde de vendas para a artista feminina. Além de um sucesso comercial, Control foi um sucesso de crítica. Segundo o New York Times, Janet Jackson ultrapassou artistas como Diana Ross, Donna Summer, Whitney Houston. O álbum foi nomeado a 12 American Music Awards, um recorde até hoje. Control foi certificado 5 vezes platina lá pelo RIA. O álbum vendeu mais de 6.883 milhões de cópias. 6 milhões de cópias, pessoal. Foi bastante coisa só lá nos Estados Unidos e 14 milhões no mundo inteiro. Devido ao sucesso de Control, em janeiro de 1987, foi lançado Control The Remixes, o álbum de remixes alcançou boas posições na Europa e no Japão, onde foi lançado. O álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo, recebendo certificado platina lá no Reino Unido. Sem motivo aparente, Janet Jackson não fez uma turnê mundial para promover o álbum, apenas o promoveu em um programa de televisão. A promoção do álbum é finalizada em fevereiro de 1988. 1989 e 1991. Written Nation e contratos multimilionários para Janet Jackson, galera. Em janeiro de 1989, Janet renova seu contrato com a AMB Records por 32 milhões de dólares e um salário de mais de 500 mil dólares por mês. Em 22 de agosto de 1989, foi lançado Miss You Much, o primeiro single de seu quarto álbum de estúdio Janet Jackson Rhythm Nation, 1814. Rhythm Nation foi lançado em 19 de setembro de 1989, debutando em underline 28 na Billboard 200 e underline 87 na Billboard R&B Hip Hop Albums, vendendo 104 mil cópias na semana seguinte. O álbum atingiu o número 1 na Billboard 200, pessoal, onde liderou por 4 semanas, um mês, né? O álbum também liderou a Billboard R&B Hip Hop Albums por 2 semanas. Rhythm Nation foi o segundo álbum mais vendido de 1989 e o mais vendido de 1990. O mesmo sem atingir a primeira posição nesse ano, fato único até hoje. Os sucessos de vendas equiparou Janet Jackson, seu irmão Michael Jackson. O álbum vendeu 14 milhões de cópias mundialmente, sendo 10,1 milhões só nos Estados Unidos, recebendo certificações de multiplatina pelo mundo. Rhythm Nation ficou por 130 semanas na Billboard 200, um recorde para a época. Rhythm Nation também foi um sucesso de crítica, recebendo notas mínimas de 90% de aprovação. Todos os seus 8 singles foram underline 1 no mundo em 4 anos consecutivos, 1989, 1990, 1991 e 1992, fato até hoje único. Em 1990, Janet inicia sua primeira turnê mundial, Rhythm Nation World Tour, que acabou em 1991. A turnê arrecadou mais de 30 milhões de dólares e foi assistida por 3 milhões de pessoas, sendo a terceira mais bem-sucedida entre os anos de 1990 e 91, pessoal.
Em maio de 1991, Janet assinou o maior contrato fonográfico na época. Janet renunciou seu contrato com a EMI Records por uma proposta de $50 milhões para lançar 2 álbuns com o Virgin Records. Segundo a Forbes, Jackson foi a cantora mais bem-sucedida de 1991, com $85 milhões ganhos só naquele ano, pessoal. Vamos continuar aqui a história dela. 1992, 1996, Janet Design of a Decade e Depressão. Em agosto de 1992, Janet foi contratada para estrelar o filme Poetic Justice, com Rap Tupac Shakur. As gravações começaram em 22 de setembro e terminaram na última semana de novembro do mesmo ano. Durante e após a gravação do filme, Janet Jackson começou a gravar o seu primeiro álbum pela Virgin Records, Janet. O álbum foi gravado entre setembro de 1992 e fevereiro de 1993. O primeiro single, That's My Way, Love's Good, foi o primeiro single na época a debutar em Underline 3 na Hot 100 da Billboard. Para promover o álbum, Janet foi capa da revista Rolling Stones. Na capa, Jackson aparece seminua e seus peitos são segurados por uma mão, a do seu ex-marido René Elizondo Jr. Pois é, pura polêmica, pessoal. Onde tem esses talentos assim, tem talento e tem polêmica. É o mundo do hip hop, é o mundo do pop, é o mundo do rap. Não tem jeito, tem talento, tem polêmica. E vambora! Janet foi lançada em 18 de maio de 1993, vendendo 100 mil cópias no primeiro dia, pessoal. Na primeira semana, o álbum vendeu 350 mil cópias e Janet bateu o próprio recorde de 225 mil cópias vendidas na segunda semana em que Rhythm Nation liderou a Billboard 200. Além disso, a primeira certificação do álbum pelo RIA foi as 6 platinas, um recorde dividido com Whitney Houston em sua trilha sonora do filme The Bodyguard. Janet Jackson competindo aí com o guarda-costas aí de Whitney Houston, pessoal, que também merece um vídeo aqui, né? Muito talento e muita polêmica que infelizmente também nos deixou tão cedo, né, pessoal? Foi o terceiro, vamos falar aqui de Janet Jackson. Vamos voltar para Janet Jackson, pessoal. Janet foi o terceiro álbum consecutivo de Janet a liderar a Billboard 200 e seu primeiro a debutar nesta posição. O álbum permaneceu em underline primeiro na Billboard 200 por 6 semanas e underline primeiro na Billboard RB Hip Hop Albums por 17 semanas. Ao todo, vendeu 10,8 milhões de cópias nos Estados Unidos e 20 milhões de cópias mundialmente. Janet ficou 150 semanas na Billboard 200 e Janet quebrou seu próprio recorde. Recorde atrás de recorde a dona moça aí, né, pessoal? Muito bacana. Todos os singles de Janet tratavam sobre relacionamentos amorosos e parte deles eram de natureza sensual, o que fez muitos a considerar imitação da Madonna. Mas, posteriormente, disse em uma entrevista que trata-se de dance music apenas. O primeiro single, That's the Way Love's Good, ficou por 10 semanas em underline primeiro na Hot 100 da Billboard. Ele liderou as paradas mundiais por 12 semanas. 5 dos 10 singles lançados pelo álbum lideraram as paradas de sucesso. Em julho de 1993, Poetic Justice estreou em primeiro lugar nos cinemas dos Estados Unidos, com 12 milhões de dólares arrecadados no primeiro final de semana. Em novembro de 1993, Janet iniciou sua maior turnê em termos de duração, até 2010, para promover o álbum. Durante a acusação que pesou sobre seu irmão Michael Jackson, a acusação de crimes contra a dignidade sexual, a gente não pode falar esse nome aqui, envolve menores, né, pessoal? Então, mas todo mundo sabe da história do Michael Jackson, né, pessoal? Vamos estar contando aqui, daqui a 15 dias, nós vamos estar contando a história de Michael Jackson. Hoje é a Janet Jackson, semana que vem vamos falar de Jackson 5 e vamos encerrar essa trilogia aí com a história do maravilhoso Michael Jackson, que infelizmente passou por muitos problemas, né, antes de nos deixar, mas vamos lá, pessoal. Janet cancelou alguns concertos da sua turnê para apoiá-lo. Janet brigou com a sua irmã LaToya devido ao lançamento do livro LaToya Growing Up in the Jackson Family, que acusava Joey, o pai de Michael Jackson aí, você sabe do que, né, pessoal? Acabamos de falar sobre isso.
Em 1995, Janet colaborou no single Scream de seu irmão Michael, uma resposta às acusações que foram feitas sobre ele, né, pessoal? O vídeo do single foi o mais caro da história, com mais de 7 milhões de dólares gastos em dias de gravação. Após o final da Janet World Tour, em outubro de 1995, Jackson anunciou o lançamento de sua primeira compilação. A compilação foi em comemoração dos 10 anos de sucesso dela, né, pessoal? Sendo que seus últimos 3 álbuns haviam vendido mais de 14 milhões de cópias cada. Design of the Decade, 1986-1996, debutou aí, pessoal, em hashtag, eu estava lendo underline, povo, mas vamos que vamos, hashtag quarto na Billboard 200 e na RB Hip Hop Albums, com 202 mil cópias vendidas na primeira semana, e atingiu a terceira posição em ambas as paradas na segunda semana de vendas, vendendo em um mês 4 milhões de cópias no mundo. A compilação foi certificada 2 vezes platina nos Estados Unidos por 3,9 milhões de cópias vendidas e 3 vezes platina na Europa. E até hoje o álbum vendeu 10 milhões de cópias aí mundialmente. 2 singles foram lançados para a compilação. Em janeiro de 1996, Janet assinou o maior contrato fonográfico da história para um único álbum. Ela renovou com a Virgin Records por 80 milhões de dólares. Era planejado um novo álbum para o mesmo ano. Devido a uma depressão, Janet se manteve longe da mídia em 1996. De 1997 a 1999, The Velvet Rope. Em agosto de 1997, foi lançado Go Till It's Gone, o primeiro single do novo álbum de Jackson, The Velvet Rope. O álbum foi lançado em 6 de outubro de 1997, debutando em primeiro lugar nas principais paradas mundiais, mas nos Estados Unidos mesmo, debutando na liderança, a venda na primeira semana foram inferiores ao de Jackson, cerca de 220 mil cópias. Para a crítica, o álbum foi o melhor da carreira de Janet, sendo o mais maduro e o melhor trabalhado no Rhythm and Blues. O Stan Magazine notou a profundidade do álbum, enquanto a Rolling Stones o nomeou na lista de 500 melhores álbuns de todos os tempos. A inspiração do álbum era a depressão e a violência na infância sofrida por Janet Jackson. Ao final de 1997, 2 meses depois do seu lançamento, o álbum havia vendido mais de 4 milhões de cópias mundialmente, recebendo certificações platinas em diferentes países. Mesmo assim, o álbum foi considerado um fracasso em 1997, sendo o 15º álbum mais vendido do ano. Para promover esse álbum, a Jackson apostou no seu status de popstar, recebendo títulos de prêmio pelo mundo. Janet recebeu estátuas nos museus Madame Tussauds. Em 1998, com o sucesso do single Together Again, o álbum voltou para o top 10 das principais paradas mundiais. Até hoje, o álbum vendeu 3.648.000 cópias nos Estados Unidos e 10 milhões de cópias mundialmente. No mesmo ano, Janet iniciou o The Velvet Rope Road Tour para promover o álbum. O concerto Madison Square Garden foi transmitido pela HBO para mais de 15 milhões de estadunidenses. Esse especial foi nomeado pelo 4º Emmy e ganhou um, né? Ele foi nomeado para 4, mas ganhou um Emmy, né? Em 1999, Janet recebeu junto a Cher Legend Harvard no World Music Awards por mais de 100 milhões de álbuns vendidos. 2000-2003, Multi Professor 2, The Clumps All For You. Em janeiro de 2000, Janet foi contratada para protagonizar o filme Nutty Professor 2, The Clumps. Ah, sim, né? 16 milhões de dólares aí o filme, né? Estreou em primeiro lugar nos cinemas de todo o mundo, com 50 milhões de dólares arrecadados no primeiro final de semana, somente nos Estados Unidos. Ao todo, arrecadou 200 milhões de dólares nos Estados Unidos e 350 milhões no mundo todo. Janet contribuiu para a trilha sonora do filme consigo Joe's Really Matter, que foi o primeiro e único single de Janet a debutar em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard, na primeira semana de vendas. O single também serviu
para o próximo álbum de Jackson, All For You. Quem não se lembra, né? O Professor Aloprado, aí o Professor Plump, né, pessoal? Quem não se lembra, né? Muito legal esse filme. Em outubro de 2000, René Elizondo Jr. abriu o processo de divórcio, né, de Jackson. O fato de uma polêmica Janet escondida o casamento da mídia e de seu pai, Joey Jackson, os dois se separaram um mês depois. Elizondo criou mais uma polêmica ao abrir um processo de 190 milhões de dólares contra Janet. René pediu os milhões de dólares, cerca de 28% da fortuna de Janet na época, pois havia trabalhado nos álbuns anteriores dela. Ela foi determinada a pagar 25 milhões de dólares a ele. Queria 190 milhões, mas só levou 25, né? Em janeiro de 2001, Janet lançou o single All For You, somente com o lançamento nas rádios. O single debutou na 14ª posição da Hot 100 da Billboard, batendo um recorde mantido até hoje. All For You alcançou o número 1 na Hot 100 da Billboard, onde ficou por 8 semanas. Sendo assim, a maior permanência de um single no topo das paradas em 2001. Em relação a todas as paradas, All For You foi o terceiro single bem mais sucedido, né, de 2001, pessoal. O álbum vendeu mais de 500 mil cópias no primeiro dia de lançamento nos Estados Unidos, sendo o maior número da carreira de Janet. E o seu quinto álbum consecutivo a liderar a Billboard 200. No mundo, All For You dominou as principais paradas, como no Japão, no Reino Unido. A certificação inicial do álbum pela RIA foi a 2 vezes platina, sendo assim o 11º álbum mais vendido de 2001, com 3,4 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e 9 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Em julho de 2001, Jackson iniciou a All For You World Tour. Devido aos ataques em 11 de setembro de 2001, a maior parte da turnê foi cancelada. Em fevereiro de 2002, Janet gravou um DVD no último concerto da turnê em Honolulu. Janet afirmava que era a última turnê, pois estava exausta. A turnê arrecadou 100 milhões de dólares mundialmente, sendo assistida por 2 milhões de pessoas em 72 concertos. O DVD Janet Jackson Live em Hawaii foi à venda em junho de 2002. O concerto foi transmitido pela HBO, sendo assistido por 15 milhões de estadunidenses. O mesmo número em especial de The Velvet Road Tour. O especial concorreu a um Emmy e ganhou um. No Brasil, o especial foi transmitido exclusivamente em um canal da DirecTV. 2004 e 2005, o escândalo do Super Bowl, da Mita Joe e aparições em programas de TV. Vamos lá, é pura polêmica, né, pessoal? Em 1º de fevereiro de 2004, ao se apresentar no intervalo do Super Bowl com o cantor Justin Timberlake, Janet Jackson protagonizou o escândalo do Super Bowl, após Timberlake deixar um dos seus seios à mostra para mais de 150 milhões de estadunidenses. O fato tomou grandes proporções. Janet Jackson e Timberlake se desculparam ao vivo na televisão americana, mas meses depois, Janet se dizia arrependida por pedir desculpas por um ato em que não teve culpa. Eu peço desculpas se ofendi alguém. Esta realmente não foi minha intenção. MTV, CBS e NFL não tinham conhecimento da performance final. Janet admitiu que mostraria suas roupas íntimas no final da apresentação, mas o estilista errou nas medidas e seus seios ficaram à mostra. Em 2009, a CBS, que transmitia a partida, foi determinada a pagar uma multa de 500 mil dólares. Além disso, ainda em 2004, Janet Jackson processou o estilista Alexander McQueen, que desenhou a roupa. Ele foi determinado a pagar 100 mil dólares a Jackson por danos morais. Em 2008, Jackson se reencontrou com McQueen e afirmou que tudo estava bem entre os dois. Ele foi responsável pela linha de lingerie lançada por Janet no mesmo ano. Tal escândalo tomou proporções jamais vividas por nenhum outro artista devido à apresentação. Foram cerca de 540 mil ligações feitas por telespectadores norte-americanos à organização do evento para reclamar do caso, considerando a performance obscena e desnecessária.
Durante todo o ano de 2004, a mídia tratou o caso com extrema relevância, o que fez com que contratos de participações de seriados e de sua nova turnê fossem cancelados. O caso foi tão noticiado que muitos consideraram a hipótese de George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, na época, o qual tentava a reeleição, tivesse manipulado a mídia para dar ênfase. O Hard Mufti para a invasão do Afeganistão, não ficar muita evidência no país. O presidente George W. Bush, manipulou a mídia para que desse bastante ênfase à situação para que camuflasse a invasão ao Afeganistão. Perdão aí, tá, pessoal, que ler aqui em inglês é difícil, mas vamos embora lá, tá? É isso aí que foi que aconteceu. Defensores da raça negra alegaram que Janet estava sendo vítima de preconceito, já que todo o peso do fim da apresentação foi colocado nas costas de Janet. E Justice saiu ileso do escândalo, ou seja, voltaram tudo apenas para Janet. Não só a questão da cor da pele dela, o fato de ser mulher também chama atenção, né? A misoginia e também preconceito racial e misoginia, né, pessoal? O single do novo álbum de Jackson foi lançado um dia depois do incidente. Devido ao escândalo, o single e seu videoclipe foram boicotados pelas principais rádios e redes de televisão, o que também aconteceria com singles posteriores, lançados no final de março do mesmo ano. Damita Joe debutou em segundo lugar na Billboard 200 e na Billboard RB Hip Hop Albums, com 384.297 cópias vendidas na primeira semana, contra 486.000 de Confession de Usher. Com uma imagem necessitando ser reparada, Janet fez muitas aparições em programas de TV naquele ano. Evitava falar sobre incidentes, mas em todo lugar que ia, era assunto mais falado. Entrevistas em programas como Ellen DeGeneres Show, Late Night with David Letterman, no dia anterior à estreia do seu álbum, foram as mais comentadas. A série Will e Grace contou com sua participação em um episódio, assim como Saturday Night Live. Mesmo com todo o escândalo que protagonizou, até o final de 2004, o álbum havia vendido 1,2 milhões de cópias nos Estados Unidos e 3 milhões de cópias no mundo todo, sendo certificado platina pelo RIA 2 meses depois do lançamento. 2006-2007 20W.O Wish Did I Get Married? Para promover o novo álbum de estúdio, Janet apareceu na capa da revista West Weekly no ano de 2006, o qual tornou uma das edições mais vendidas nos Estados Unidos. Janet então lançou o álbum, pessoal, em setembro de 2006, que estreou em segundo lugar na Billboard 200. Janine Covain, da Billboard, informou que o título do álbum, 20 anos, representava uma celebração da libertação alegre e faz história no estilo musical do seu primeiro álbum de sucesso de 1986, Control. O primeiro single do álbum foi Call On Me, com a participação do rapper Nelly. A canção alcançou o top 20 na Inglaterra e chegou ao número 25 na Billboard Hot 100. O disco foi de platina e vendeu 679 mil cópias nos Estados Unidos e 1,2 milhões mundialmente. A revista Billboard informou que Jermaine Dupri, que coproduziu o disco, deixou sua posição como produtor musical da Virgin após o desempenho decepcionante do álbum de Janet. Ainda naquele ano, ela estrelou ao lado de Tyler Perry o filme Why Did We Get Married? Sucesso nas críticas, estreou em primeiro lugar nos cinemas americanos, arrecadando 21,4 milhões em sua primeira semana. 2015 e 2019, Unbreakable. Em 16 de maio de 2015, Janet Jackson anunciou planos de lançar um novo álbum e embarcar em turnê mundial. Ela lançou um novo álbum no outono de 2015, sob a própria gravadora Rhythm Nation Records, distribuído pela BMG Rights Management. O lançamento da Rhythm Nation marcou Jackson como um dos poucos músicos do sexo feminino afro-americano a estabelecer uma gravadora. Em 15 de junho de 2015, Jackson anunciou o primeiro conjunto de datas para parte dos norte-americanos do seu Underbreak World Tour. Em 22 de junho, o primeiro single, No Sleep, foi lançado no próximo álbum dela, Bitch. Apresentou Janet Jackson com Ultimate Room Music Dance Visual Award
The Best Award de 2015, que também contou com uma homenagem a ela realizada por Ciara Jackson Derulo e Tinashe. Foi anunciado que ela iria lançar uma linha de joias de luxo chamada Janet Jackson Unbreakable Diamond Collection, uma junção entre ela e Paul Raps de Nova York. Em 19 de setembro, ela ia se apresentar no festival de música iHeart Radio, no MGM Grand Garden Arena. Em 3 de janeiro de 2017, nasceu o primeiro filho da cantora. Elisa Almana Janet Jackson foi casada de 2012 a 2017 com seu quinto marido, o magnata Wissam Almana. Pois é, pessoal, toda a história aí de Janet Jackson é muito talento, é muita polêmica, pessoal. Então, esse sabadão a gente vai ficando por aqui e eu quero convidar você a deixar o seu like, deixe o seu like, ele é muito importante para que os conteúdos do canal Justiça em Foco Notícias sejam relevantes para o YouTube e os recomende para mais e mais pessoas tão especiais quanto vocês, meus amigos. Compartilhe esse conteúdo, você que é admirador da Janet Jackson, da família Jackson, conta aí para geral que tem conteúdo da Janet Jackson, vai ter Jackson 5 e Michael Jackson daqui a 15 dias. Pessoal, então espalha para geral, vem para cá, maratone aí a playlist História dos Raps e vamos finalizar deixando vocês com todo o talento de Janet Jackson. E não se esqueça, pessoal, fique conosco porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada, galera. Vamos lá.